Entrevista. Mercado imobiliário deve continuar desacelerado em Jundiaí. Nós vamos falar sobre esse assunto agora com o vice-presidente de comercialização e inteligência do mercado imobiliário da Associação de Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí, o PROEMP, que é o Eli Gonçalves. Eli, bom dia, obrigado por atender a nossa difusora. Olá, Itamar, tudo bem? Prazer voltar a falar com você e com todos os ouvintes da Rádio Difusora. Bacana, a gente fica muito feliz também em trazer essas informações aí com relação a esse mercado desacelerado aí. Mesmo com os preços ainda em elevação, o que seria convidativo para o setor, o cenário do mercado imobiliário de Jundiaí já não é mais o mesmo de alguns anos atrás, Eli? Sim, é cíclico. O mercado imobiliário, ele tradicionalmente tem uma jornada cíclica de vendas. E isso costuma durar aí 5, 7 anos, né? Não precisa ir muito longe. A gente percebeu esse ciclo no começo da década passada. A gente teve quem já morava em Jundiaí, percebeu na época, em 2010, 11, 12, 13, aquele boom de vendas, né? Aí chegou em 14, né, na época da Copa do Mundo, começou a ficar meio estranho o mercado, né? O primeiro semestre foi bom, o segundo foi ruim, aí quando chegou 2015, 16, 17, foi aquele terror, né? Ninguém vendia, só distrato, né? Um cenário assim as pessoas começaram a fazer aquele comportamento de manada, né? Vou vender, né? Que escutam isso, escutam aquilo, e aí a bolha estourou. Esse ano, esse ciclo está acontecendo, só que de uma forma mais amena, tá? Sem bolha. A gente teve um grande boom de vendas em 20, né? Já na pandemia, a pandemia foi um grande alavancador de vendas, então 20, 21, 22, 23 também foi bom. Chegou ano passado, 24, ele já diminuiu. E 25 deve repetir. Agora, por que esse movimento, esse ciclo está sendo diferente daquele lá da década passada, onde realmente teve uma bolha que estourou? Nesse momento, nesse ciclo atual, os empresários, eles estão ajudando a regular o mercado também. Eles estão lançando menos unidades. Lançando menos unidades, a gente mantém uma relação entre oferta e demanda mais saudável. Então, mesmo tendo diminuído aí o volume de vendas em 2024, a gente, em setembro, né, as informações vão até setembro do ano passado, a gente chegou no menor estoque da história da cidade, né? A gente fechou aí com menos de 2 unidades a cada 1.000 habitantes, deu 1,6, pouca coisa, menor que 2 unidades, tá? E se a gente olhar, por exemplo, o volume de unidades do mercado de econômico, sabe, o Minha Casa Minha Vida, o que a gente chama de perfil econômico, tecnicamente, só restaram 32 unidades na cidade inteira. Então, isso é um sinal, quer dizer, remete a duas coisas. O próprio empresário ajudou a regular esse mercado lançando menos, tá? E 2, o mercado do perfil econômico, Minha Casa Minha Vida, continua vendendo bem. Questões como alta taxas de juros e geopolítica, Eli, podem fazer aqui 2025 tornar o ano morno também na cidade? Sim, a taxa de juros, a gente costuma dizer que é o grande vilão do setor imobiliário, né? A gente fez uma vez uma experiência, na época em que a Selic, né, que ajuda a regular diversas outras taxas de juros, como, por exemplo, os juros de financiamento imobiliário. Na época que a Selic estava 2%, você, com uma renda de R$6.000, comprava um imóvel de 300 mil. Conseguia financiar um imóvel de 300 mil. Com a Selic, quando a Selic atingiu 2 dígitos, você precisava de R$9.000 para poder ter um financiamento. Ou seja, você precisaria ter aumentado em 50% a sua renda, né? O que a gente sabe é muito difícil. Hoje a Selic está em 12,25 e com previsão de alta. Então, a taxa de juros de financiamento, né, ela vai ser impactada por essa alta da Selic, vai ser difícil financiar, isso vai afetar principalmente os imóveis prontos, tá, onde você já precisa de uma aprovação de financiamento para poder comprar um imóvel pronto, tá? Então ele afeta de imediato o setor de prontos
E o setor de lançamentos, quando você compra imóvel na planta, ele é, vamos assim dizer, menos afetado. Porque se você comprar na planta, você tem aí 2, 3 anos para o imóvel ficar pronto. E aí sim você precisa do financiamento. Então a gente teria de 2 a 3 anos aí de prazo para que essa taxa baixe. Tá? E em 2024, nós tivemos aí no período de janeiro a setembro, o menor volume de vendas a cada 1.000 habitantes, nos últimos 4 anos, é mais ou menos o que você explicou. Isso deve se repetir em 2025 ou esse ciclo ainda já dá para prever isso? Deve se repetir, a gente fechou aí fechou assim, de janeiro a setembro, né, 2024, os primeiros 9 meses, com 2,4 imóveis a cada 1.000 habitantes, cada 1.000 jundiaienses. Isso é um volume, um dos menores, né? A gente já teve valores bem maiores que isso. Deve se repetir em 2025, e aí a gente fala desses fatores incontroláveis, né? Então, taxa de juros, o mercado imobiliário não consegue influenciar. Existem outros ainda incontroláveis que estão acontecendo no mundo inteiro. Né? Então, essa é a diferença então, de 2025 em relação a 2024, esses fatores incontroláveis aí afetando diversos mercados nacionais. Cada vez mais. Né? Então, você vê, por exemplo, como influencia a eleição nos Estados Unidos com Donald Trump entrando, né? Com uma política protecionista, né? De extrema valorização dos Estados Unidos, e ele não quer saber do que acontece mundo afora, né? Então isso impacta também a economia no Brasil, né? Imagina que ele de repente comece a sobretarifar produtos estrangeiros, né? Isso impacta a economia. Aliás, a gente sabe que Jundiaí, por exemplo, está entre os maiores exportadores e importadores de produtos em todas as cidades brasileiras, né? Se ele começa a sobretarifar produtos de fora, isso pode impactar exportadores brasileiros, por exemplo, né? Afeta desempenho de empresas, pode, de repente, afetar o próprio mercado de trabalho. Né? Quer dizer, é um momento de espera, então, agora, né? É um momento de ter cautela. A taxa de juros também é outro ponto, né? Então, vamos dizer que a economia dos Estados Unidos está num momento, assim, de um certo crescimento, fato, né? Aí o Banco Central de lá fala, olha, tem que tomar cuidado com a inflação. Realmente eles tiveram um problema de inflação. E vamos aumentar a taxa de juros lá para segurar a economia. Aí o que acontece? Os investidores, né, mais profissionais, eles costumam colocar o seu dinheiro em mercados mais seguros, né? Então eles tiram dinheiro daqui e mandam dinheiro para lá. Aí o Banco Central daqui, para não perder dólares, não perder investidores, também aumenta a taxa de juros aqui, né? E aí, aumentando a taxa de juros aqui, de novo, a taxa de financiamento imobiliário também pode aumentar. Então tem vários impactos, fora guerras, né? Como é que vai ser o mundo esse ano 2025? Né? Guerras, em geral, tendem a gerar inflação, tendem a reduzir o comércio entre os países. Isso não é bom para ninguém. Então, 2025 é um ano da gente ter um maior planejamento. Então, acho que a palavra-chave de 2025 é planejamento. Seja pelo comprador, dele verificar, poxa, o que eu tenho aqui de recursos guardados? Aí é importante isso, né? Que ele não faça a compra sem ter uma poupança, um dinheirinho aí guardado. Até porque os bancos aumentaram a exigência do valor da entrada, né? Antes, com 20%, você já comprava, com 20% de entrada, você ia pagando o construtor, e aí quando sobrava os 80% para você complementar com o banco, isso funcionava antes, agora não funciona mais. Você tinha 30% para dar para o incorporador e só financia 70%, né? E isso no melhor cenário. Tem um cenário lá da Price, que é um modelo de amortização, que você tem que dar metade do valor do imóvel. Então, você tem que ter mais gordura, mais dinheiro guardado, né? Então, mais planejamento pelo lado do comprador e pelo lado de quem vai empreender, mesma coisa. Ou seja, que ele se planeje melhor o que ele vai lançar, onde ele vai lançar, a que valor, entender qual que é o tamanho de mercado, né, onde ele vai lançar um empreendimento. Então, a palavra-chave para ambas as partes é planejamento. Muito bem, então, baseado nisto, né, isto posto, o empresário deve lançar menos empreendimentos agora no primeiro semestre e tratar desse planejamento basicamente para o ano inteiro de 2025, né? Assim como o empresário já demonstrou isso em 2024, né, que realmente o menor
volume de lançamentos dos últimos 7 anos, ele deve manter essa postura mais cautelosa em 2025, ou seja, eu vou esperar, né, eu empresário, vou esperar o que vai acontecer no Brasil e no mundo nesses primeiros meses, antes de sair lançando. Para quem for lançar Minha Casa Minha Vida, né, o perfil econômico, é um cenário mais tranquilo, porque as taxas de juros são reguladas pelo governo, elas são bem menores que as taxas de juros típicas de mercado, né? Existe uma demanda reprimida ainda, né? Então, quando você lança empreendimento Minha Casa Minha Vida, costuma vender rápido, mesmo aos valores atuais na cidade, que tem aí girado entre 320 até o teto 350 mil. Então, os lançamentos para determinadas faixas de renda não vem suprindo a demanda jundiaense? Para uma faixa de renda aí, menos que 10 salários mínimos, ainda faltam lançamentos. É que é mais difícil fechar essa conta para o empreendedor. O empreendedor tem que comprar um terreno no preço convidativo, ele tem que fazer esse empreendimento no local onde o aproveitamento construtivo seja muito bom para ele, entendeu? Não adianta comprar um terreno, de repente, num preço baixo, e ele vai ver que ele não pode produzir prédio, ele, de repente, só poderia produzir casa. Então, ele vai produzir muito menos unidades, né? Então, tem que ser rentável para o empreendedor fazer o Minha Casa Minha Vida. E essa conta não é tão fácil de se fechar na cidade de Jundiaí, tá? Então, enfim, quem consegue fechar essa conta, lança e costuma ir bem. Agora, olha que coisa irônica, né? O que a gente mais lançou em 2024 não foi econômico. Durante muitos anos, né, era o perfil econômico que a gente lançava mais. Em 2024 inverteu. A gente lançou aí 61% de médio e alto padrão na cidade, acredita? 61%. Só 39% foi perfil econômico. Foi uma estatística muito curiosa para o ano passado. É preciso ficar muito atento a esse gráfico, né? Ver o tamanho da demanda, qual a faixa etária aí de renda, para dentro desse planejamento, para adquirir a área e determinar o tipo de construção. Realmente é um estudo, é uma técnica, né? Agora, por outro lado, Eli, assim como o empresário já demonstrou essa cautela, da qual você está explicando, o comprador também deverá avaliar com mais atenção a compra dos imóveis, ou não? Sim, veja, quem tem dinheiro guardado, ele vai começar a ficar numa situação, assim, vamos dizer, uma situação mais confortável, né? Então, o que a gente espera é uma certa redução nesse crescimento dos preços, né? Porque os preços, eles não podem subir indefinidamente. Uma hora eles têm que se estabilizar, né? Então, o que a gente imagina é que os empreendimentos sejam lançados a preços não muito diferentes do que a gente teve no ano passado, e o comprador ele vai poder escolher. Olha, eu posso comprar algo que acabou de sair, como eu posso comprar algo que foi lançado aí em 2024, 2023. Ele só tem que ter em mente o seguinte, né? Eu preciso ter mais ou menos uns 30% do valor do imóvel para eu pagar o construtor durante o período em que o imóvel está sendo construído ainda. Então, ele precisa ter esse cálculo na cabeça, né? A gente, inclusive, para ajudar nessas simulações, né, a gente lançou aí, de forma gratuita na cidade, um conjunto de serviços, que, aliás, um deles se chama a calculadora imobiliária da classe média, né? A calculadora está dentro de um módulo, de um conjunto de serviços chamado Super Painel Imobiliário Jundiaí. Quem quiser dar uma bugada, escrever lá Super Painel Imobiliário Jundiaí, vai encontrar uma calculadora que vai ajudar a fazer essas simulações de financiamento conforme a renda da pessoa, o valor do imóvel que ela quer comprar, qual que é o nível de taxa de juros que permite comprar aquele imóvel, quais seriam os valores das prestações, qual que seria o melhor momento para, inclusive, quitar, caso ele, de repente, receba aí algum valor a mais aí no futuro. Enfim, tem funcionalidades interessantes. E isso está sendo disponibilizado gratuitamente. Desta maneira, Eli, a taxa de juros basicamente é determinante para as negociações imobiliárias. É um fator aí de maior relevância, eu diria. Sim, e que ele, inclusive, procure vários bancos.
2024 teve outra característica também curiosa, é que a Caixa Econômica Federal, né, que em geral tinha as menores taxas de juros do mercado, ela superou até alguns bancos privados, em termos de taxa. Então, procure vários bancos, né? Então, procure os bancos privados, procure a Caixa, faça simulações, né? E seja com modalidade saque, né? Que é aquela em que a prestação é decrescente, seja com a modalidade price, que as prestações são iguais, enfim, faça muitas simulações com diversas situações de pagamento e com diversos bancos. Tá. A taxa de juros, ela reduz a venda de imóveis novos e usados, criando, então, um efeito dominó, né? Cada um vai vendo onde se encaixa, né? Sim, e como a gente destacou, né, em especial no mercado de prontos, onde ele precisa de um financiamento já de imediato, né? Porque o imóvel está pronto. Então, difícil são poucos os compradores que falam, eu tenho 100% do valor do imóvel. Aliás, se for falar desses poucos compradores, é um momento também interessante para o investidor de imóvel, né? Então, quem tem dinheiro, olha, eu tenho aqui um bom dinheiro aqui guardado, eu tenho centenas de milhares de reais guardados aqui em alguns fundos de investimento, né? Ou até na poupança, como alguns conservadores também possuem, e falam, não, acho que eu vou comprar um imóvel para ver se eu ganho um pouco mais, se eu gero uma renda que seja melhor do que a da poupança, por exemplo. Esse é um momento muito bom para esse perfil ir às compras, porque o valor da locação, né, em Jundiaí, né, o aluguel, o custo do aluguel em Jundiaí está subindo. Logo, quem compra um imóvel focado em gerar renda, ou seja, quero comprar, colocar ele para alugar e ganhar meu dinheirinho todo mês na locação. Então, nesse modelo, já tem diversos perfis de imóveis que rendem bem mais que a poupança e rendem algumas vezes mais que alguns fundos de renda fixa, né? Lembrando que quem investe em imóvel para fim de investimento ganha em duas situações. Ganha pela renda gerada pelo aluguel e ganha pela própria valorização do imóvel. Quando a gente soma as duas coisas, em vários modelos de produtos, ele realmente passa fundos de renda fixa, mesmo com essas taxas de juros altas que os bancos vêm pagando aos investidores. Os juros, então, é o maior vilão do setor, né? Sim, continua. Poxa vida. O principal ponto do comércio de Jundiaí, o centro, vem tendo aí uma movimentação pessimista nos últimos anos, com diversos imóveis desocupados. Isso é reflexo do quê? Não só da questão de juros, mas talvez a descentralização, o crescimento da cidade, inclusive na área comercial. O que acontece no centro da cidade, hein? Tá, esse assunto é complexo, vai além do setor imobiliário, tá? Envolve novas tecnologias de compra. Mas vamos trazer, então, assim, primeiro alguns números, né? Como o centro ele tem uma natural concentração de imóveis comerciais, quando você passa por ele e vê aquelas plaquinhas aluga-se, né? Você tem a impressão de que, puxa, parece que o centro está acabando, né? Ok, realmente você vê várias placas, né? É que em outros bairros, essas placas de aluga-se estão mais, vamos dizer, dispersas, né, visualmente falando. Uma evidência de que os preços do centro não estão tão abaixo dos preços de outros bairros de Jundiaí é que, olha, a gente fez essa estatística, né? Ela é bem fresquinha, tá? Estou passando aqui em primeira mão aqui para a radiodifusora, tá? No centro da cidade, o preço por metro quadrado de venda está em 4.300, arredondando, né? E em Jundiaí, de forma geral, está 4.370. Então, a diferença não é tão grande. Na locação, o preço por metro quadrado no centro, para você locar um imóvel comercial, está R$40 o metro. Enquanto que na cidade de Jundiaí, de uma forma geral, está 37. Está até um pouquinho a mais no centro. Então, é um sinal de que ainda dá para respirar. Só que não dá para desprezar fatores que a gente chama de sistêmicos, ou seja, que estão realmente controlando a economia, né? Então, o que acontece? A gente precisa revitalizar o centro de Jundiaí, assim como diversas cidades precisam revitalizar seus centros antigos. Isso não é uma necessidade de Jundiaí. Vamos pegar um exemplo aí, que todo mundo um dia já foi, como São Paulo capital, né? Olha o centro antigo de São Paulo capital. O que você sofre lá? Sofre com problema de segurança, né?
com usuários de drogas, com falta de ocupação dele à noite, né? Com a questão do e-commerce, com questão de mobilidade urbana, que até que no centro de São Paulo não é tão pior, porque lá tem metrô, né? Aqui a gente não tem. Quando a gente traz para cá, no nosso caso, de Jundiaí, então vamos caso a caso, né? A gente fez um outro estudo para identificar quais são os bairros mais seguros e mais perigosos em Jundiaí. Tá nesse mesmo sistema aí que eu te comentei, chamado Super Painel Imobiliário Jundiaí. Centro, de fato, ele traz as maiores estatísticas de crimes na cidade, né? Isso, os estudos que a gente fez mostraram isso. Ele, por exemplo, traz 14% do total de ocorrências criminais no ano passado. Ele traz 18% dos furtos, sem ser furto de veículo, quaisquer outros furtos, sem ser de veículo. Ele traz 18% dos furtos totais da cidade. E em veículos ele traz 12%, né? Então, e olha que a região central, ela é, vamos dizer, relativamente pequena em comparação com todo o resto da cidade. Exato. Então, sim, realmente tem mais ocorrência. A gente precisa dar mais segurança ao centro, né? Seja com contingente humano, né? Força policial mesmo, seja com tecnologia, né? Ainda mais câmeras. Não que isso não tenha, isso tem, né? É uma questão, talvez, de intensificar, né? E aí, esse estudo que inclusive a gente fez, já começa a apontar algumas coisas que podem ajudar a gestão pública, né? A gente já viu quais são os dias mais perigosos para andar no centro, quais são os horários, né? Então a gente viu, por exemplo, é curioso, né? Quinta-feira é o dia mais perigoso, né? 17% das ocorrências na semana ocorrem na quinta. E domingo, né, é o dia mais seguro para andar no centro de Jundiaí. É só 8% das ocorrências no centro. À tarde é o período mais perigoso. Tem N estatísticas interessantes sobre o centro. Tá? A principal questão no nosso centro, então, não é só a migração de negócio para o e-commerce, mas uma mudança em relação à ocupação do centro, seria importante, né? A ocupação do centro, essa é uma palavra importante, Tamar. Como é que outras regiões centrais no Brasil, né, e no mundo, né, tem casos interessantes em Nova York, né, na Itália, na Áustria, na Inglaterra, né? Basicamente, o que envolve para você revitalizar um centro e valorizar tanto o comercial como até o residencial? Primeiro, o centro tem que estar ocupado. Regiões dinâmicas, né? Regiões centrais têm que ser dinâmicas. Tem que ser um centro dinâmico, tem que estar ocupado por gente que more lá e por gente que compre lá, trabalhe lá. Eli, sem querer te cortar, a gente está conversando aqui, batendo um papo, eu até citaria, e se me corrige se eu estiver errado, eu até citaria as cidades que são cidades aí turísticas, né, cidades de grande visitação, as áreas centrais dessas cidades, sei lá, Monte Verde, Serra Negra, ou qualquer outra cidade a gente pode citar, veja que a movimentação é gigantesca, o comércio é valorizado, né, os imóveis comerciais, aluguéis e residenciais, é devido exatamente a esse dinamismo, não é isso? Exatamente, Tamara. E você vê, são exemplos muito bons, né? Você vê como o turismo ajuda a redefinir o centro dessas cidades, né? Então você vai em qualquer horário, você vê um centro pujante, né? Então você vê esses centros comerciais abertos, lojas abertas, serviços abertos, né? Comércio aberto, você vê pessoas transitando. Então, onde você tem gente ocupando, onde você tem a segurança lá de forma ostensiva e a tecnologia a serviço dessa segurança, o ladrão, o bandido, ele fala, pô, aqui eu estou correndo mais risco de me dar mal, né? Então eu não vou agir, né? Então ele vai pelo menor risco. Então, essas cidades que eu citei aí, assim, a esmo também, sem nenhuma referência específica, cada uma tem a sua característica de atratividade. E Jundiaí, por ser uma cidade, é diferente, né, nossa cidade, porque você tinha antes o centro da cidade, que era tradicionalmente, como todos os outros municípios, o centro das atenções. Hoje você tem a 9 de Julho, você tem o Zanã, você tem outras avenidas, você tem outros shoppings, né, o Jundiaí, o Maxi e outros shoppings aí, e que são... além ao longo das avenidas, outros pontos comerciais. Isso, naturalmente, dispersou um pouco o centro da cidade. Agora, é preciso encontrar, dentro da questão de segurança, infraestrutura e ocupação do centro da cidade, um atrativo específico para a gente tentar movimentar isso. Não seria um caminho de estudo? Essa pergunta é excelente, Tamara. Veja, existe uma parte muito importante da população que precisa morar, que não tem condições hoje
de comprar ou alugar um imóvel na 9 de julho, né, próximo a esses shoppings, próximos a áreas nobres, porque são caras. Isso. A geração Z e muito em breve a geração Alfa, né, os que estão aí, geração Z são os que estão chegando perto dos 30 anos agora, né? Ou seja, já tem condições de ou comprar o imóvel ou morar sozinho. Se a geração Z está chegando próximo dos 30, eu estou bem velho, então. O que é isso? Depois é a Alfa. Nós somos a geração X. Nós somos na X, é. E tem a Alfa, que é quem está começando aí a chegar perto dos 20 anos. Então, daqui a pouco também vai começar a alugar imóveis. Essa geração, que não pode alugar nos bairros mais nobres, eles gostam do dinamismo de um centro, onde você tem cultura. Então, você tem, por exemplo, você tem um Politeama, né, um grande exemplo de cultura na cidade. Centro das Artes, Politeama. Outras formas de entretenimento, esporte, parques, mobilidade urbana que seja por vias renováveis, ou seja, se você põe uma ciclovia que liga o centro a diversos outros bairros, né, isso vai fomentando que essa geração Z decida por morar no centro, né? Então eles gostam, barzinhos, né, baladas. Exatamente, eles têm que ter essa ligação, né? Vai morar ali, mas tem uma movimentação, tem um barzinho, tem o Centro das Artes, tem o Politeama, tem que ter um pouco de vida, né? Senão não vai atraí-los. Né? Olha o que aconteceu lá em São Paulo, né? Por exemplo, você pega uma região, sabe a Baixa Augusta, né? Sim, a Rua sim. Augusta, que cruza lá com a Avenida Paulista, tinha a chamada Baixa Augusta, que era aquele pedaço dela que ia em direção ao centro da cidade. Exato. Que era um ponto, né, muito ligado à prostituição, e aí com o tempo ele foi se transformando em um ponto de moradias, né, mas muitos prédios onde você tinha muitos apartamentos, né, e nem precisava ter vaga para todo mundo, né, vaga de garagem. Isso é um ponto também importante. Nós estamos falando aqui de um perfil de comprador que você não precisa dar vaga de garagem, né? Se você tem políticas que reduzem a necessidade de vaga de garagem para um construtor de imóvel, isso incentiva ele a construir. Porque a vaga só ocupa espaço. Você vai botando vaga de garagem, quanto mais vaga de garagem, menos apartamento que você constrói, né? Então, se você muda, inclusive, a legislação para você construir mais no centro da cidade, tanto melhor. Então, mexe também com legislação, mexe com esse reavivamento da cidade com entretenimento, com esporte, com segurança. Eu chamo ele de uma tábua redonda. Precisa de uma mesa redonda para tratar de todas essas necessidades. Você falou bem aí, esporte, cultura, segurança, vaga, para especificar realmente dentro de estudos quais seriam. Você já deu uma sugestão excelente. A geração Alfa pode ser a próxima a ser atraída para a gente movimentar o centro da cidade. Mas eu quero acrescentar mais alguma coisa aqui ainda para a gente sair do centro, Eli. O mercado de locação residencial ainda é uma opção interessante de investimento? Ainda é. A gente tinha comentado que o aluguel em Jundiaí está subindo, né? Hoje é difícil você encontrar algum imóvel para alugar cujo preço por metro quadrado seja menor que R$40, né? Tem imobiliárias, inclusive, né, talvez alguns dos ouvintes já tenham percebido isso, tem imobiliário que fala, não, eu não trabalho com imóvel aí que custe menos de R$3.000, R$3.500, né? Tem imobiliária que é focada em imóveis de R$5.000 para cima o aluguel. Tá certo. Você tem esse aumento no preço da locação e isso gera rentabilidade para o investidor. Fora a própria valorização do imóvel. Você tem lançamentos na cidade hoje, do ano passado para cá, que estão aí em R$8.200 o metro, R$8.500 o metro quadrado, né? Com facilidade. Com facilidade você vê empreendimentos que não são de luxo, tá? O luxo está batendo aí R$12.000 o metro para cima. Eli, deixa eu te fazer uma curiosidade aqui. Eu quero saber qual a diferença de você fazer investimento, por exemplo, uma residência que vale, supostamente aí R$500 mil. Se o camarada vende um imóvel e aplica o dinheiro numa LCI, sei lá, esse rendimento anual, que é a longo prazo, evidentemente, mas ele dá uma média de 1% no banco, sem imposto de renda e coisa e tal, ele teria, vamos imaginar, 5 mil por mês. Se ele tem um imóvel alugado por 5 mil por mês, a diferença dessas duas rendas aí seria só o risco do dinheiro aplicado e a questão do aluguel, porque você tem muito menos dor de cabeça no aluguel com IPTU, não tem inquilino, nada. Qual que é a diferença dessas duas opções aí? O que
que mora aí de atrativo? Ou deixa investido no banco para juros, né? Aplicado para você tirar, ou no aluguel? Essa pergunta ela é interessante, né? A gente reforça aquele conceito de que para você comparar a rentabilidade de um investimento imobiliário com a rentabilidade de um investimento em renda fixa, ações, né? Qualquer outro ativo financeiro, você precisa considerar que a rentabilidade do imobiliário vem de duas fontes, né? A geração de receita com aluguel e a valorização do imóvel. A gente fez um outro estudo, então vamos pegar hoje a taxa de juros, né? A Selic 12,25% ao ano. Vamos dizer que a gente encontre fundos de renda pós-fixado, ou seja, atrelada ao CDI, onde esteja perto de 1% a rentabilidade ao mês. Certo. Tá? Ou seja, se ele colocar R$100, vai dar R$1, né? No mês seguinte, aí já deu R$101, aí no outro, né, mês, se esse 101 você soma, né, com mais 1%, no final das contas, no final de um ano, você vai ter pouco mais de 12% ao ano. Né? Porque juros compostos, você vai ter mais de 12%. Só que no mercado imobiliário, dependendo do perfil de imóvel, você passa disso. Perfeito. Porque a valorização do imóvel em um ano, de repente, foi 10%, 15%. Só a valorização. E aí a rentabilidade do aluguel, a gente tem vários imóveis e dando 0,6%, 0,7% ao mês. Se você somar uma coisa com a outra, passa fácil de 12%. A gente teve casos em Jundiaí, onde essa somatória da valorização do imóvel com a receita da locação passou de 30% ao ano. Tá? Então é importante que o investidor tenha essas informações, né? Procure se cercar dessas informações antes de decidir. Agora, uma dica que eu posso dar, né, um imóvel que tem sido bastante rentável são esses pequenos aí de um dormitório mesmo, ou até estúdio, localizados em regiões centrais. Sabe, são imóveis mais, não são de forma alguma de padrão standard ou médio, são até produtos de alto padrão, né? Só que eles são pequenos. E aí o valor por metro quadrado de locação fica bem alto, né? E o retorno que ele tem também é interessante. Esses produtos. Isso em São Paulo tem aos montes, né? Então, esses estúdios, né? Pequenos, é que isso agora se consolidou em Jundiaí com a entrada de alguns empreendimentos nesse perfil em 2022, 2023, 2024. Eli, a gente quer agradecer a sua participação, as suas explicações. Você como vice-presidente de comercialização e inteligência do mercado imobiliário aí da Proemp, né? É algo assim fantástico. Esses estudos, essa visão sistêmica do negócio como um todo, ajuda muito não só o setor imobiliário, mas como a gente acabou de especificar aqui nesse nosso bate-papo, até encontrar estratégias para fortalecer qualquer tipo de região, seja ela mais afastada ou até mesmo a região central. Então, a você, toda a equipe aí do Proemp, nosso muito obrigado sempre pela disposição em participar com a gente e trazer informações importantes aqui no nosso jornalismo difusor, Eli. Sempre um prazer contribuir com a população de Jundiaí. Muito obrigado. Grande abraço, Eli. Esse é exatamente o vice-presidente. Que bacana, hein, gente? Da comercialização e inteligência do mercado imobiliário, da Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí Região, que é a Proemp. E o mercado imobiliário deve continuar desacelerado em Jundiaí, e essas entidades, esses estudos, isso é fundamental, gente, para a gente entender quais são os caminhos da economia, quais são os caminhos de investimentos, quais são os caminhos de qualidade de vida, tudo isso junto ao setor público, o setor privado, comércio, indústria, esses estudos que montam aí o direcionamento para o desenvolvimento da nossa cidade. E aqui, na Difusora, você fica sabendo de tudo.